Oi, gente, boa noite. Vamos começar a nossa live de hoje. Então, aguardando vocês entrarem para a gente começar a falar. Boa noite, boa noite, boa noite. Aguardar também a nossa convidada que vai trazer um assunto hoje bem legal. Oi, Letícia. Ela já está por aqui. Então, vamos começar o bate-papo de hoje, que é um assunto assim muito legal, muito interessante. Eu sou suspeita para falar sobre isso, né? Mas eu gosto muito. Oi, Letícia, boa noite. Oi, boa noite, Renata, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Aqui tá tranquilo. Você tá me ouvindo? Tá tudo certo. Então é Agradecer em isso. primeiro aí o convite, né, pra gente trocar Deixa eu essa. tirar as palavras da minha boca. Pra gente falar desse assunto aí que eu acho que é tão importante, ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo. É, a gente está vendo as pessoas um pouco aí estressadas. Acho que Verdade. a pandemia aí, né, a quarentena, o nosso isolamento está se estendendo um pouco mais do que as pessoas gostariam, né? Então a gente tem observado algumas pessoas aí que estão um pouquinho estressadas, precisando um pouquinho de inteligência emocional. Até de entender um pouco do assunto, né, Letícia? Porque às vezes a pessoa escuta falar muito, mas ela não Aham, sabe na prática como que ela pode, como é que ela pode trazer isso para a vida dela, né? Então é interessante a gente trazer e como eu ia te falar, né, queria agradecer por você ter aceitado o convite, porque eu vi a sua live lá e eu achei muito legal quando você trouxe aquela parte que você fala da liderança profissional e da liderança pessoal, né? Então, aham. quando falo em liderança, muita gente já pensa na parte da liderança profissional, o líder, o chefe, aquele assunto assim, mas eu achei que você abordou de uma maneira muito rica e por isso eu achei interessante a gente poder trazer aqui para a gente conversar também. É, exatamente. É um ponto importante, né? Que as pessoas pensam, ah, mas por que eu vou ser líder? Eu preciso ser líder, eu não quero ser líder, né? Ok, talvez profissionalmente você não tenha realmente um perfil ou não, né, não despertou isso, enfim. Mas e na vida pessoal, né? Se você não tiver a condução da sua vida, a liderança da sua vida, como é que você vai conduzir, vai atingir, vai, né, subindo os degraus aí da sua vida, né, para atingir os seus objetivos. E aí fica aquela pessoa meio perdida. E a ideia é essa, né? A gente trazer essa consciência para as pessoas. Então, eu acho que a partir do momento que vem a consciência de que isso aconteceu comigo, eu não tinha muito consciência disso. Eu tinha os objetivos que eu falo, eu tinha os objetivos da empresa onde eu trabalhava, né? Não tinha isso muito bem definido. Então, eu era líder profissionalmente, mas eu não era líder na minha vida pessoal, né? Então, acho que é importante trazer a consciência para as pessoas em relação a essa definição de liderança, né? E aproveitar aqui, dar um oi para o pessoal que está entrando. Já passou um monte de nome aqui, mas eu vou tentar lembrar. Manda um oi, gente, para eu poder falar de nome de vocês. Tem a Anne, tem a Viviane. Vi, obrigada por você estar aqui. Tem a Marilane. E queria pedir para vocês encaminharem um aviãozinho aí para a gente chamar mais gente para participar É isso desse aí, vou papo. mandar uns aviãozinhos aqui agora. Se você tiver uma dúvida, se você quiser contribuir, né, no assunto, tem alguma experiência que você quer compartilhar com a gente, então pode É isso pode aí. trazer o pessoal, pode Pode mandar trazer alguma pergunta para a gente aí que a gente vai respondendo, é, né? a Leda, a Lília, minha irmã. Oi, mana. Então, assim, muita gente bacana participando, porque esse horário é mais favorável, né, Letícia? Mais tarde um pouco. Eu tenho dificuldade de Uhum. fazer live esse horário, porque geralmente eu tenho compromisso online, né? 8, 9 horas da noite, então eu acabo fazendo um pouco antes e pouca gente pode participar. Mas hoje deu tudo certo e a gente está aqui. Vamos É isso começar aí. então a falar, porque o nosso assunto hoje vai render.
Legal. Então, Letícia, o que que você quer trazer para a gente começar a conversar? Então, eu queria até aproveitar e te fazer uma pergunta, né? Quer dizer assim, qualquer pessoa que queira ser líder, né? Ela precisa ter a inteligência emocional. Como que isso vai se desenvolvendo aí, né? É, é porque assim, você me lembrou que uma pessoa até me questionou, Renata, inteligência emocional é uma coisa que já vem com a pessoa, quem tem, acabou, é uma habilidade treinável, né? É interessante porque a liderança, ela está interligada com a inteligência emocional, porque a gente tem essa evolução do sentido de chefe para líder, né? Então, a liderança tem muito a ver com isso, de você realmente saber fazer as pessoas eu até separei alguns livros aqui, conforme você for trazendo o assunto, eu vou Aham, trazer para as pessoas para a gente poder. Eu gosto de colocar os livros porque, apesar de assistir muita live, de fazer muito curso, eu gosto muito de trazer essa fonte assim para as pessoas que quiserem se aprofundar. Então, a inteligência emocional está interligada com tudo. Né? Como a liderança é muito importante, então a pessoa pode ser líder sem desenvolver inteligência emocional? Pode, né? Porque é uma habilidade que vai ser a parte. Só que a liderança de uma pessoa que desenvolve a sua inteligência emocional, que sabe lidar com as próprias emoções e sabe entender a emoção do outro, ela é muito mais efetiva do que simplesmente aquele líder que só tem, vamos colocar assim, aquela ideia da liderança da empresa, né? Vamos crescer, vamos ajudar a empresa a crescer, a gente tem um propósito e tal. Mas como que você vai fazer a pessoa acompanhar a sua ideia se você não se conectar com as emoções? A emoção, ela está muito entrelaçada com isso. Então, assim, na minha aham. opinião, não é que quem não tenha, quem não desenvolva a inteligência emocional não possa ser líder. Pode. Só que eu acredito que ele não vai ter tanta efetividade quanto teria se ele se propor, pelo menos, a desenvolver a inteligência emocional. Eu vejo muito por esse lado. E tem mais uma coisa, né, Rê? Porque assim, vamos dizer, há um tempinho atrás aí, a gente não usava essa palavra inteligência emocional, né? É, Então, porque a gente fala assim, como é que surge a liderança? A liderança só vai aparecer quando a pessoa receber lá um cargo de coordenador ou de supervisor, né, do que for. Não, a liderança aparece enquanto a pessoa ainda está numa função operacional, enquanto ela ainda é um auxiliar, né, ela ainda é uma assistente, alguma coisa assim. E aí, por que que essa pessoa vai se destacando, né? Porque ela consegue. Antigamente, talvez o nome seria, sei lá, jogo de cintura, né? Você fala assim, aquela pessoa tem jogo de cintura, manda para ela porque ela resolve, ou então vai lá conversa com ela porque ela sempre tem uma solução, né? E era isso. Então a pessoa, ela ainda tá, a pessoa ela pode estar ainda num cargo operacional, mas ela já mostra ali algumas habilidades, às vezes de resolver problemas, às vezes é uma pessoa que é mais inteligente, vamos dizer, que tem mais habilidade em alguma função, mas geralmente também acontece porque ela é uma pessoa que consegue lidar mais fácil com outras pessoas. E aí, às vezes, sem saber esse nome que é a inteligência emocional, ela já consegue lidar com essas emoções, né? ela é proativa, né? Ela vê o problema e ela já foca na solução. Então, Uhum. é muito isso. Ela vai saber olhar para a situação e ela não vai tomar aquilo como pessoal, né? Eu vejo muito assim, os grandes líderes, eles não pensam nele, eles pensam no problema, na situação, no todo, né? Tá sempre olhando para o. Eu gosto muito de acompanhar o Pedro Superti, ele fala muito isso. Você tem. A decisão tem que ser boa para mim, para você e para todos nós. Então, eu acho que quando a Uhum. pessoa tem essa consciência do todo, né? Que você faz parte do todo e que quando é bom para todo mundo é aquela relação de ganha-ganha. Então, é automático. Por mais que você não tenha, de repente, um cargo de liderança, não tenha isso reconhecido profissionalmente, mas no seu ambiente de trabalho as pessoas percebem essa autoliderança, né? Você não para no primeiro problema, você vai buscar a solução, você não sabe fazer, você pede ajuda. Então, assim, é meio intrínseco essa coisa da inteligência emocional. Quando eu me conheço, eu tenho segurança para ser quem eu sou. Então, aí eu automaticamente eu tenho toda essa desenvoltura, né? Exatamente. Que aí eu entra no autoconhecimento, né? Então, quando a gente fala da liderança pessoal aí, né? E a gente eu dei esse exemplo.
Por exemplo, quando a pessoa ela detecta, por exemplo, que ela está num quadro de ansiedade, e aí ela consegue gerenciar a emoção que está causando a ansiedade. Ou então, quando a pessoa resolve emagrecer, então ela também vai entender qual é a emoção que está fazendo ela comer, qual é a emoção que está fazendo, né, ela, sei lá, se sabotar e comer a mais, né, e não fazer atividade física, enfim. E aí, esse gerenciamento de emoções, que aí as pessoas também, na vida pessoal, têm, também está ligado com a inteligência emocional. Né? E quanto mais aí o autoconhecimento, mais vai entender essas emoções aí para conseguir resolver alguns probleminhas, né? Algumas emoções. Não é isso? E essa coisa do autoconhecimento, ele também favorece o conhecimento do outro, né? Porque é aquela coisa, muitas vezes a pessoa reclama, critica muito o outro porque ela não está olhando para ela. Quando eu começo a olhar para mim e ver que tem dia que eu tô de TPM e a gente brinca, né? Ah, hoje eu tô um saco, nem eu tô me aguentando. Eu vou entender quando o coleguinha do lado chegar que também não tiver um dia tão bom. Porque eu vou saber, eu vou reconhecer que eu, às vezes, fico insuportável. Então, eu tenho até mais flexibilidade para entender o outro. Então, o autoconhecimento, ele favorece até esse olhar mais flexível para o outro. E Aham. simpatia, na verdade, né? É. Então, deixa eu É, trazer aqui um livro é, só, porque, assim, eu li, e para mim o título dele, assim, traz muito o que eu tomo muito como exemplo de liderança. É um livro voltado para a parte espiritual, é um amigo que é cristão, né? Então, o livro fala assim: liderança aprendendo com o maior de todos os tempos, que é Jesus Cristo. Esse livro aqui, ele é muito fininho, muito pequenininho, dá para ler tranquilamente, é fantástico. Então, eu gosto de falar de como que é o nome do liderança e falar autor? desse Rê? livro. Como que é o nome do autor? Levir Pereira Merlo e o Manuel Neto. Eu botei a foto lá no É. meu stories. Quem quiser depois saber Aham. mais, é um amigo que é lá da Academia de Letras de Águas Claras. Ele lançou no final do ano passado, quando a gente tomou posse lá na Academia de Letras. E aí, depois, quem tiver interesse para ver, para saber o sumário, eu gosto sempre de olhar o sumário para ver se é interessante. Quem quiser mais informação, é só pedir pelo direct que eu mando para vocês. Então, liderança, abstraindo muito essa coisa da religiosidade e entrando muito na espiritualidade, eu gosto muito de trazer essa imagem de Jesus, porque eu nunca li a Bíblia inteira, né? Eu acho que ainda vou entrar nesse projeto, mas quem tem um pouco de conhecimento da Bíblia, da palavra, vê que tem vários exemplos de liderança que a gente pode tirar de lá. Então, assim, é interessante a gente trazer pelo menos essa reflexão, né? De você quer ser um bom líder, se inspire na imagem de Jesus. Eu acho que é um bom começo. Deixa eu só É, ver com aqui, ó. certeza. Gomes RSC É a pergunta: quem não Rosana. se conhece, Rosana, porque Isso. quem não se conhece não consegue ser um bom líder? Vai lá, Letícia, para vocês. Você responder. A minha resposta é sim, né? Porque quando você começa a conhecer as suas reações, por exemplo, quando você começa a entender as suas emoções, a gente já falou isso, né? Não levar para o lado pessoal, por exemplo. Então, quando você tem algum problema na equipe, ou quando você tem algum problema também do seu chefe que vai te dar um feedback, né? Você tem que entender que o que está sendo criticado ali, provavelmente é a atitude que você teve ou aquela situação, e não você, né? Então, e isso faz parte do autoconhecimento, né? Você entender como que você recebe a informação das pessoas, como que você processa isso, né? E qual o resultado que isso vai te dar, qual a ação que isso vai gerar em você. Então, conhecer como que eu reajo a cada situação aí vai ser fundamental para ser um bom líder, né? Porque um dia você vai ter um resultado muito bom da equipe ou alguma atividade, algum projeto. Um dia não vai ter um resultado muito bom, que vai ser aquele dia que vai estar tudo perdido, e aí você tem que saber como é que você vai controlar sua emoção para retomar aí
o eixo e voltar a fazer as atividades e se centrar e traçar um novo objetivo, parar, respirar e falar, não, peraí, por esse caminho não deu, por esse caminho não estou conseguindo, como é que eu vou fazer então para atingir esse meu objetivo de outra forma? E aí o autoconhecimento é fundamental, né? E E a gente aí sabe. a pergunta para Rosana é: será que ela perguntando se uma pessoa que não se conhece pode ser um bom líder? Será que uma pessoa que não investiu em autoconhecimento, ela pega aquela situação e normalmente toma como pessoal, né? O chefe que de repente pediu um serviço e pediu alguma atividade e a pessoa, sei lá, procrastinou, enrolou, né? De alguma forma não atendeu a contento. E aí, será que ele não tendo esse autoconhecimento para separar que aquilo não é reativo a ele, que aquilo é da pessoa, será que ela vai conseguir ter essa visão de que é muito da pessoa, que é profissional, ela não vai achar que de repente a pessoa está deixando de fazer porque foi uma ordem dela, né? Será que Uhum. uma pessoa que não tem autoconhecimento, ela tem estrutura para saber discernir entre o que é profissional, o que atinge ela como pessoa, né? Será que ela não vai olhar e pensar assim, porque eu mandei, a pessoa não fez, como é que é isso? Aproveitando essa pergunta dela, eu dei uma pesquisada em algumas coisas, tem um site que eu na correria não anotei o site, mas achei interessante como ele colocou isso. Tem Uhum. assim, o que acontece quando os líderes são emocionalmente inteligentes. Aí, resumindo o que ele traz, ele fala assim: eles adotam ambientes seguros e os colaboradores se sentem confortáveis para assumir os riscos calculados, sugerir ideias e expressar as suas opiniões. Então, nesse ambiente, trabalhar de forma colaborativa não é apenas um objetivo, é uma cultura organizacional. Quando o líder tem essa inteligência emocional, quando ele sabe lidar com as emoções, tanto as dele quanto a do grupo, ele vai criar uma cultura colaborativa. E a mesma, contrapondo a esse ponto, né? Quando ele não tem inteligência emocional, como é que vai ser? Ele vai ser propenso a ser um líder que não é capaz de controlar os sentimentos. Então, assim, quando ele estiver num dia ruim, que ele tiver um problema em casa, ou que de repente aconteceu alguma coisa que ele não estava esperando, pegou ele de surpresa, a tendência é que ele seja propenso a gritar, a culpar as pessoas, a apontar o dedo, né? Que ele seja agressivo com os outros. E não ser emocionalmente inteligente dificulta a colaboração. Por quê? Porque ele vai ser aquele tipo de chefe. É engraçado porque no meu trabalho, né, eu já passei por várias lotações, então eu já trabalhei com todo tipo de gente. E é muito bacana, assim, para a gente ter essa noção. Eu já trabalhei com chefes que eram pessoas maravilhosas, mas que não tinham nenhum tipo de controle emocional. Então, assim, quando você, entre aspas, não fazia o que ele queria, ou da forma que ele queria, ou na hora que ele queria, né? Era aquela pessoa macia que de repente virou um bicho. Aí você fala, nossa, mas a fulana hoje tá, né? E você não entende por quê. E aí não tem como você não achar que é com você, porque a pessoa é super bacana e de repente trata super mal, aí isso vai influenciando a gente internamente. Já teve aquele Então, que até só te interrompendo um pouquinho e até para o pessoal que está entrando agora, cumprimentando o pessoal, para quem não sabe, a Rê é Polícia Civil. E aí eu acho que aí entra mais um fator importante para ter inteligência emocional, né? Numa profissão dessa. porque dependendo, eu costumo dizer assim, eu já trabalhei literalmente em muitos lugares, tanto operacional quanto administrativo. E eu costumo dizer que muita gente fala que você tem que ter perfil para ser policial. O que é ter perfil para ser policial? Porque você tem trabalho administrativo, você tem trabalho mais operacional, você tem um trabalho externo, você tem um trabalho interno, você tem expediente, você tem plantão, você tem de tudo na polícia. Então, na minha opinião, todo perfil cabe lá, desde que você, né, esteja disposto. E aí tem chefe lá que já foi assim, aquela pessoa extremamente passiva, que é, ai, por favor, Renata, faça assim assado. E aí, por algum motivo, você não fez, ou esqueceu, porque estava estressado, ou, enfim, não correspondeu. E a pessoa, tipo assim, ela, mas eu não vou pedir de novo. Aí ela pega, vai lá e faz. Sabe? Aquele chefe que as pessoas falam, nossa, mas fulano é banana. Então, assim, chega nesse extremo. E você tem aquele outro chefe que eu acho que é o que cabe em todo lugar, e é bem interessante, que é aquele chefe que ele sabe
pedir, né? Ele não vai chegar e falar, ó, Letícia, faz o relatório e coloca na minha mesa. Eu sempre falo, não é o Aham. que você fala, mas a forma que você fala. Então, é aquele chefe que sabe chegar para você e pedir, o que, claro, é sua obrigação, mas ele vai saber pedir. E se por algum motivo você não fez, ou no tempo que ele quer, ou do jeito que ele quer, ele vai saber chegar para você e tentar se sensibilizar para saber assim, poxa, mas, sei lá, a Letícia chegou para trabalhar comigo agora, eu pedi, ela não fez. Aí ele vai pensar, não, às vezes ela não fez porque ela não entendeu, às vezes aí ele vai lá de novo e fala, não, Letícia, por favor, relatório e tal. Aí você não cumpriu, ele tem que ter firmeza para saber chegar para você e falar, olha, Letícia, eu pedi isso aqui, você não fez. Sabe, assim, saber se colocar. Então eu acho que nem aquele que é grosseiro e chega achando que está na casa dele, manda você fazer porque ele. Por que tem que fazer isso? Porque eu quero, né? Tem muita gente que não tem argumento, ela fala isso. Nem aquele que é passivo e te pede uma vez e tipo assim, tem ambiente que você trabalha que o cara pede, aí a pessoa não faz e ele não faz nada, aí todo mundo fica, pô, fulano é banana, não fez nada. Né? Eu acho que tem que ter um É. meio termo nesse sentido. Inclusive, eu até fiz um post aí no meu feed, né, uns posts para trás, falando sobre isso, sobre os tipos de liderança, né? É lógico que tem várias escolas que dividem os tipos, mas eu falei basicamente de três, que é o democrático, e todos eles têm os seus prós e os seus contras, né? Sim. Por exemplo, um líder que é um líder democrático, ele quer ouvir todo mundo para aí ele chegar a uma conclusão. Isso o que pode acontecer? Isso pode demorar, fazer com que demore para que tome-se alguma decisão, porque ele quer agradar todo mundo, inclusive a empresa. Ele quer agradar o funcionário, ele quer agradar a empresa, né? O autocrático não. O autocrático é faz que eu estou mandando e não escuta ninguém. Então também acaba que o lado ruim é que não estimula a criatividade das pessoas. As pessoas acabam tendo medo, né, daquele Sim. chefe que é muito bravo e não vão nem dar sugestões, né? E tem o chefe que é muito liberal, que também acaba que não é bom também, porque aí o cara, né, o chefe é muito bonzinho, é muito liberal, deixa tudo e na hora que precisa ter rédea, ele perdeu ali a firmeza com a equipe. Então, todos os tipos de chefe têm vamos dizer, o pró e o contra, e o importante é sempre um equilíbrio, né? É sempre o caminho do meio, né? É, pois é. Olha aí, quem tá aí que tá dando boa noite? É o Davi. Boa noite, Davi. Então, Rê, e aí eu queria que você falasse um pouquinho de um outro conceito que tem na inteligência emocional, que seria aquela pirâmide que a gente fala, né? Do ser, do ter e do fazer, né? Então, qual que é a importância, por exemplo, de um líder ter essas três vertentes aí relacionado à inteligência emocional, né? E é interessante você colocar isso, porque uma das frases que eu tinha destacado para colocar é que tem aquele chefe que ele tem a necessidade de dizer assim: olha, o chefe aqui sou eu. Olha, quem manda aqui sou eu. Você vai fazer tal coisa porque eu quero, né? Então, assim, aquele poder que ele tem, para ele é mais importante do que a pessoa que ele é, né? Eu acho que essa pirâmide do indivíduo que a gente estuda, ela tem às vezes, a pessoa tem tirado assim, invertido a ordem da pirâmide, né? O ser humano, a base do ser humano é o ser, é a sua identidade que vai fazer a sua relação ser boa. É o fato de você ter aquele poder, de você naquele momento estar chefe, porque ninguém é, todo mundo está, né? Ele pode sair a qualquer momento e qualquer um pode passar, ocupar aquele espaço. Então, quando ele sabe quem ele é, quando ele sabe como se comportar nesse sentido, eu estou chefe aqui. Então, aquela coisa da minha identidade está muito clara para mim, eu vou saber lidar com o outro. Quando eu tenho o poder, e por isso você vai me respeitar, porque Letícia, eu sou sua chefe, eu estou mandando você fazer isso, eu estou com o argumento errado, porque eu estou na ponta da pirâmide. Então, assim, quando o líder realmente sabe quem ele vai inspirar a equipe dele a fazer a atividade. É o que eu estava falando aqui da cultura da colaboração.
A pessoa não vai fazer porque a Letícia. Não, ela entende o propósito da empresa, ela entende o papel que ela cumpre na empresa. Então, as pessoas tendem a saber, né, o seu lugar dentro daquilo ali. E quando você faz parte de alguma coisa, você está muito mais propenso a colaborar do que quando alguém chega para você e fala: olha, você vai fazer porque é assim que eu quero, porque eu estou mandando, né? Então, eu acho que tem muito a ver essa coisa de o líder ter a noção da identidade dele enquanto líder para poder fazer parte da equipe. Eu acho que tem a ver nesse sentido. É. É, eu acho que assim, uma boa palavra que é um sinônimo aí de liderança, né, de liderar pessoas, é a transformação, né? Eu acho que enquanto se você não estiver causando alguma transformação ali onde você está exercendo a sua liderança, né, é preciso dar uma repensada, né? Alguma coisa tem que estar sendo transformada, né? É, o Davi está falando assim, só o exemplo do líder faz com que as pessoas entendam a importância das tarefas. Exatamente, a frase lá que a gente fala, né, que só o exemplo arrasta, né? Você pode falar quantas vezes você quiser, você pode pôr as pessoas sentadas numa sala, quantas horas você quiser dando treinamento, mas se você não tiver o comportamento correto, não vai conseguir convencer as pessoas, né? E isso em Não adianta todos você falar os que você é muito todos boa, que você é uma boa líder, o que você falar fica muito no campo das ideias, né? Mas a sua atitude vai mostrar é, realmente se tudo que você fala tem valor ou não. Tem um estudo a do gente Instituto Gallup. vem. É, pode falar, Não, Rê. rapidinho. Só para fechar essa ideia do que ele falou, né? Que o Uhum. exemplo do líder faz diferença. Tem um estudo do Instituto Gallup que fala assim: tem um contexto, ele vai falando no caso aqui, ele está falando sobre as pessoas estarem desinteressadas no trabalho, e tem um estudo que fala assim: a relação entre o seu desinteresse no trabalho e a atitude do seu gestor, né? Quando o seu gestor, na maior parte do tempo, ignora você, as chances de você estar ativamente desinteressado no trabalho são de 40%. É bem alta, né? Quando o seu gestor, na maior parte do tempo, se concentra nas suas fraquezas, é aquele líder que está o tempo todo falando assim: nossa, Letícia, mas eu te pedi e você nunca entrega na hora. Nossa, Letícia, eu te passei e você nunca faz. Quer dizer, ele está sempre metendo o dedo na ferida, concentrando mesmo no ponto fraco, né? A chance da pessoa estar desinteressada é de 22%. Agora, Letícia, olha que bacana isso. Quando o gestor, na maior parte do tempo, se concentra nos pontos fortes da pessoa, apesar de todo o problema que a pessoa traz, apesar de tudo que ela faz, quando ele pega assim, cara, aquela pessoa ali, você fica 2 horas pensando assim, o que ele tem de bom, né? Mas existe, todo mundo tem um ponto forte. Quando ele, apesar de toda e qualquer situação, se concentra no ponto forte do colaborador, a chance dessa pessoa estar ativamente desinteressada cai para 1%. Olha que bacana isso. Então, assim, o líder É. ele faz toda a diferença. E para quem tiver interesse de ver mais sobre esses estudos, descubra seus pontos fortes. Esse livro aqui é muito, muito, Esse muito livro é bom. fantástico, é. Então, Exatamente. ele traz É, assim então, é algumas aquilo, é uma coisas. palavra, um elogio já às vezes é suficiente, né, para mudar totalmente aí o desempenho, né, de uma pessoa, né? Então, e a gente estava falando aí sobre exemplos, né? Eu venho da área de alimentação, então o Davi que comentou ali também vem da área de alimentação, o Douglas aí também. E aí o que acontece? A das dores, aí todo o pessoal é de restaurante lá. Aí então, assim, o Legal. que que Gente, acontece? A aproveita e gente manda o não. aviãozinho e chama o pessoal para vir participar com a É, gente. a gente não pode ir com uniforme para a fábrica ou para o restaurante, para não levar contaminação. É uma norma, é uma boa prática, né? E aí, o que que é aí? Uhum. Não adianta eu falar para o meu funcionário que ele não, ele tem que vir com a roupa dele de casa e se trocar na fábrica, se eu, como supervisor ou como chefe, eu chego com o meu uniforme, né? Então, isso foi uma coisa que eu sempre fiz na minha carreira, né? Que é a história de ir com a minha roupa e me trocar lá, e, enfim, né? Então, e aí eu consegui às vezes mudar, às vezes, o comportamento de alguns gerentes. E às vezes você tinha um gerente acima de mim, que eu era supervisora, e o gerente tinha esse hábito.
E aí depois ele falava, não, você tem razão, como é que eu vou fazer, vim da minha casa, né, de uniforme, se os funcionários não podem, né? Então, isso é um exemplo que é aquilo que a gente falou, o exemplo arrasta, não adianta eu dar treinamento para o colaborador, pôr ele na sala, falar para ele que ele não pode ter unha comprida e ter unha comprida, falar para ele que ele não pode fazer isso e ele fazer isso, né? É diferente hoje a minha situação, que hoje eu sou consultora. Então eu entro nos restaurantes como consultora, né? Hoje eu entrei lá com a unha pintada, mas eu estava como consultora, eu não estava lá como funcionária nem como manipuladora de alimentos. Então é isso, o líder ele só vai conseguir realmente ter o respeito, ter credibilidade quando ele cumpre o que ele fala, né? Eu acho que é primeiro, se alguém me perguntasse aí o que você acha que é a característica fundamental de um líder, para mim é a integridade, é fazer o que fala, né? E aí vai entrar, quer dizer, a inteligência emocional está junto aí, né? Quer dizer, ele tem que entender que o que ele fizer e o que a equipe perceber que ele está fazendo vai interferir em todo o resultado aí da equipe, né? E se ele não tem esse autoconhecimento, vai ficar aquela coisa vazia. Ele tá falando, olha, Letícia, tem que fazer tal coisa assim assado. E você tá lá do outro lado pensando assim, mas a Renata fala para eu fazer, mas ela não faz. Então, assim, às vezes é até nível inconsciente, né? A pessoa tá do outro lado ouvindo e não está vendo você fazer. Então, é claro que não vai casar, né? Não faz sentido. A gente hoje falou uma palavra mais chique que é a tal da aderência, né? Não vai ter aderência dos funcionários, né? Então, fala muito de cultura organizacional, de tudo isso, então é importante saber que isso basicamente é o exemplo, né? E ok, Davi, obrigada por participar aí, vai precisar dar uma saidinha. Então, hoje, felizmente, eu acho que tem uma evolução clara aí quando a gente fala de RH, né? Porque antes a gente tinha o RH das empresas, falava muito, era mais um departamento pessoal mesmo, só ia resolver problema de falta de pagamento e a gente não tinha muito a parte aí de pessoas, de treinamentos. Então, hoje eu vejo que teve uma evolução grande e eu espero que a pandemia também acabe ajudando isso, né? Porque as pessoas longe vamos dizer, longe dos escritórios, acabou que precisou aproximar para que entenda o comportamento de cada um, né? Distante aí. Enfim, acho que até a gente fugiu do tema aí da liderança, mas é importante a gente saber que, falando corporativamente, que a gente acabou caindo falando de empresas, a importância que tem, né, a parte de treinamento, de RH, relacionado para estar sempre avaliando, né, os líderes, como é que eles estão agindo com a equipe deles, né? E você falando isso me lembrou, tem um estudo, eu acho que é de Harvard, que fala que os grandes líderes, né, os que ocupam lugares de liderança, CEOs, gerentes e não sei mais o que das empresas, eles são escolhidos pelo currículo. Então, é inteligência cognitiva. Você vai lá, olha e fala, a pessoa tem esse curso, ela tem esse conhecimento, ela tem essa experiência, tal. É o currículo que a gente está acostumado a conhecer. Isso faz a pessoa entrar. Só que 80% desses líderes que foram escolhidos pelo QI, eles são demitidos pelo QE, que é o coeficiente de inteligência emocional. Então, às vezes, o cara ele passou tanto tempo na parte teórica que na hora do relacionamento ele não dá conta. E aí ele é demitido. Por quê? Porque não basta só você ter um conhecimento na área que você vai trabalhar. Você tem que saber colocar isso em prática. Então, os relacionamentos, hoje em dia, são fatores muito importantes para a liderança, em todos os sentidos, né? E não só a contratação, né? Às vezes a gente falei disso esses dias. A própria, como é que fala? A promoção, né? A gente deu esse exemplo, por exemplo, de restaurantes, né? Então você tem ali um ótimo garçom, né? E aí você promove ele para gerente. Só que ele não tem habilidade para ser gerente, ele tem habilidade para ser garçom. E aí depois você acaba demitindo porque ele não sabia fazer controle de estoque. Mas aí não era, né? Não foi preparado para fazer controle de estoque.
Então tem todo esse. Isso é uma realidade muito grande. Você às vezes contrata a pessoa porque você acha que ela serve e na hora que precisa de uma habilidade específica, ela não tem, né? Então, e isso é lógico, quanto mais alto o cargo que aquela pessoa vai exercer, mais importante tem essas habilidades e principalmente a inteligência emocional, né? Então, a hora de você aprender é realmente na hora que você está ali, que você lidera poucas pessoas, que você tem poucas responsabilidades, e aí com as suas falhas ou com as situações de estresse que vão aparecendo, você vai desenvolvendo essa habilidade. E depois, conforme vão aumentando as suas responsabilidades, aí você tem que ter mais controle da situação, né? É. E aí, você falando de estresse, você me lembrou, porque hoje lá no trabalho eu estava conversando com uma colega exatamente sobre isso, né? Ela falou assim: nossa, Rê, a pandemia trouxe à tona o melhor e o pior das pessoas, porque foi um estresse generalizado, ninguém estava, né, preparado para isso, ninguém esperava. E quando começou, muita gente não acreditava. Depois tem essa coisa das pessoas acharem que não ia durar tanto tempo, né? E você tem que ir se adaptando. Então, o que acontece? As pessoas que não estavam dispostas a mudanças, elas foram colocadas à prova, né? Aquela coisa de você ter que ficar em casa, você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar do filho, você tem que cuidar do trabalho, e você tem que conviver. O índice de divórcios aumentou absurdamente, porque as pessoas não conviviam tanto tempo, né? Então, assim, é interessante ver como que os relacionamentos eles estavam tão superficiais, porque quando precisou realmente aprofundar isso, as pessoas não deram conta. É. E principalmente eu vejo assim, tem alguns estudos que falam que as três profissões mais estressantes, eu vi isso até numa, não é bem uma live, num programa do Padre Fábio de Mello, que ele tem no YouTube, de um livro, a pessoa estava conversando com ele sobre esse livro e falou que as três profissões mais estressantes são o pessoal da área de saúde, principalmente os médicos, os padres e os policiais. E aí, claro que aí eu fui me aprofundar no assunto quando ela falou isso, porque ela estava falando da síndrome de burnout e tal. Então, aí hoje, conversando com essa colega no trabalho, ela falou assim: nossa, Renata, às vezes a pessoa entrou na polícia achando que é só aquela coisa de tirar onda, põe uma arma na cintura, vai pra rua, né? Tem um status. Ah, eu penso no salário, é a segurança. Tem vários pontos muito positivos, mas você estar nessa carreira, você tem que ter um preparo psicológico para isso, né? Não é simplesmente você entrou e agora eu fico aqui de boa e não, eu sou do expediente. Não, você vai para a operação, você trabalha se precisar, te jogam no plantão para cobrir um colega que está faltando. Acontece mudança de cargos de direção, muda o delegado-chefe, ele muda a equipe que está na delegacia, você de repente está perto da sua casa, você vai parar lá no Cafundó do Juda. Isso tudo a gente tem que estar preparado. São mudanças que são inerentes ao cargo, né? E nessa pandemia, tanto o pessoal da saúde quanto o pessoal da segurança, ele teve que continuar trabalhando. Então, muita gente reclamou porque fechou isso, fechou aquilo. Tá, mas e quem não teve essa opção? Quem teve que continuar com tudo isso? A pessoa ela teve que olhar para ela e realmente buscar lá no fundo o melhor dela para poder se manter, pelo menos um pouco mais saudável, né, mentalmente falando. E a gente viu que o índice de pessoas que entraram no looping assim, de problema psicológico foi muito alto. Então, bem É, interessante a gente parar para pensar nisso. e aí pensando nisso, né, isso foi uma coisa até que foi abordada bastante no começo da pandemia e eu acho que é importante, que assim, quanto mais um líder conhece as pessoas que estão em volta dele, mais fácil ele vai conseguir identificar quem que está tendo algum tipo de problema, né? Principalmente no seu caso aí na polícia, por exemplo, né, que está exposto a situações. Então, assim, uma coisa básica, quer dizer, antes de começar o dia de trabalho, antes de começar ali o turno do trabalho, faz uma reuniãozinha, reúne, né, com as pessoas. Às vezes só de você olhar no olho, bom dia, tudo bem, como é que você tá? Se você conhece bem a sua equipe, os seus colaboradores, você vai perceber o dia que um está mais desanimado, ou você vai perceber, né, alguém que já está mais afetado aí por culpa da pressão da pandemia, e aí você
tentar ou conversar com aquela pessoa em particular, ou então às vezes desviar aquela pessoa de função, põe ela para fazer alguma outra coisa. Então, se é uma pessoa, vamos supor, uma pessoa que trabalha diretamente com atendimento ao público, e você vê que ela já não está muito com muita paciência, é uma pessoa que já está um pouco alterada, põe ela para fazer um serviço um pouco mais ali de administrativo, mais, né, mais calmo, enfim. Então, eu acho que aí a função do líder é essa, é observar as pessoas, né? Então, chegou para trabalhar ali, vai começar um turno, vai, né, dá uma checada ali, e às vezes eu conheço lugares, né, que tem o hábito de fazer uma oração juntos, né? Então, nesse momento ali, tem uns 5 minutinhos de troca, tudo bem, como é que você está hoje? Está precisando de alguma ajuda hoje e tal? Ali já vai dar um suporte, né? Um líder ali já dá um suporte para a equipe, né? Não só na É, pandemia, nas outras épocas também, mas acho que na pandemia fica mais importante. ficou mais intenso, né? E aí a gente entra aí num ponto que é importante, né? Da liderança, que uma das coisas, das premissas aí para quem é líder é a história de servir, né? Servir o próximo, servir a equipe, tá ali para ajudar as outras pessoas a terem resultado, né? Então, quando você está ali disposto a ajudar as pessoas dessa forma, de ver se elas estão precisando de alguma coisa para conseguirem executar a atividade delas naquele dia ali, isso só vai fazer com que engrandeça aí a sua liderança, né? E quando você tem essa empatia, a sua equipe também tem essa empatia com você. É interessante ver, mas quando o líder, ele é aquele líder que realmente olha no olho, principalmente agora que a gente está usando máscara, então o que a gente mais sobressai são os olhos, né? Então, quando o líder tem essa preocupação, quando ele realmente se propõe a estar servindo e estar observando e olhando no olho, até ele naquele dia, porque a gente também tem um dia que não está tão bem assim, todo mundo vai ter um dia ruim, e aí a equipe vai sentir aquilo e vai ter a mesma empatia por ele. Então, é uma via de mão dupla, né? É interessante isso que você Uhum. colocou. Pois é. Aí, falando disso que você falou, às vezes a pessoa confunde essa coisa da empatia de ver o sentimento do seu colaborador, né? Então, tem um livro de Harvard que tem uns estudos do Daniel Goleman falando sobre inteligência emocional de vários ângulos, mas eu separei um que ele fala com relação ao líder. Para ser um líder, é bom ter empatia. Mas ter empatia não é ser sentimentalista, porque tem gente que acha que é a pessoa chegar para o chefe e falar: Nossa, chefe, eu tô com muita dor de cabeça, eu tô aqui. E o chefe tem que falar: Não, tudo bem, então vai embora. Né? Não é assim que funciona. Para ser um líder não quer dizer levar em conta as emoções alheias e tentar agradar a todo mundo. Isso seria um pesadelo e inviabilizaria qualquer ação. Empatia significa estar atento aos sentimentos, é o que você falou, estar atento ao sentimento dos funcionários e a outros fatores no processo de tomada de decisão inteligente. Então, ele tem uma pessoa que é muito proativa, que está o tempo todo trazendo aquela integração da equipe, né? E de repente, num dia, ela não está produzindo da mesma forma, ela não está se conectando com as pessoas. E aí você consegue observar aquilo e até trazer, né, para conversar com a pessoa e saber, olha, por que que hoje, né? Às vezes você nem precisa falar, você olha no olho e fala assim, tá tudo bem. Quando você olha no olho e conecta, a pessoa já, né, sente aquilo, às vezes ela não consegue nem te responder, ela começa a chorar. Então, eu acho que Uhum. falta muito, tanto nessa liderança, como a gente acabou caindo para o lado empresarial, tanto nessa liderança empresarial, como numa liderança, de repente, num grupo de amigos ou dentro da sua casa, essa coisa do olho no olho, a gente realmente se sensibilizar com a situação do outro, não só querer que as pessoas olhem pra gente, porque tem muita aquela coisa do, ai, porque ela não falou comigo direito hoje, porque ela não fez tal coisa. A pessoa geralmente está jogando muito para fora, ela está querendo que o outro sirva ela. Mas ser líder é eu estar disposto a servir o outro também. E para eu estar disposto a servir o outro, eu tenho que ter essa sensibilidade. Isso é muito Uhum. importante. É verdade. E aí, claro, né, não posso deixar passar para quem tiver interesse em saber dos estudos de inteligência emocional. Esse aqui é o livrinho de Harvard, que traz um resumo dos estudos de lá. 10 leituras essenciais. Aí eu peguei o que é de inteligência emocional, também é bem legalzinho. Tudo isso tem na Amazon.
Quem quiser ficar sócio da Aham. Amazon, que ninguém está sempre lá namorando as promoções, tem muita coisa bacana que traz um conhecimento legal. Exatamente. Não, e são assuntos que a gente, às vezes, a gente fala assim, ah, mas inteligência emocional, tá todo mundo falando sobre isso, né? Mas às vezes as pessoas que estão aqui, né, hoje precisavam ouvir alguma coisa que vai causar uma transformação, né? Que vai dar uma luz aí. Então, às vezes a ideia é essa, é que a gente trazer esses assuntos, mesmo que as pessoas acham, ah, mas eu já vi falar sobre inteligência emocional, mas às vezes nessa visão que a gente está trazendo, né, e nesse dia, às vezes aconteceu alguma coisa lá no trabalho ou em casa, e o que a gente fala aqui acaba dando um insight ou cair uma ficha aí para a pessoa, né? Ou de E repente ela não tinha entendido né, por que que a pessoa reagiu daquele jeito, por que que... E aí, quando a gente começa a entender, a gente começa a observar mais, né? Você começa a observar o seu líder, você começa a se observar como líder, e tudo vai fazendo mais sentido. Então, é é, interessante a gente trazer para o dia a dia, até para a gente poder refletir melhor. aham, sim, muito bom, Rê. Ninguém Mais mais tem algum pergunta ponto? aí? Eu acho Pois é, que sempre tem uma situação que que a pessoa pode, de repente, linkar com o que a gente está falando. é, é, eu ia falar sobre, a gente tinha falado, né, sobre fazer o que os outros não fazem, né? Muitas vezes vai causar a diferença aí de um líder. Então é isso que a gente estava falando. Então, uma atenção diferenciada que a pessoa deu ali já vai fazer uma diferença, né? E mudar totalmente, às vezes, a equipe, o resultado da equipe, porque isso acontece, vamos falar aí, time de futebol, time de basquete, também acontece, né? Também acredito que aconteça aí no serviço público, né? E nas empresas em geral. Quer dizer, você tem a mesma equipe, tá dando tudo errado. Aí você só muda lá o treinador da equipe e o negócio funciona. Então, isso que é o importante. Às vezes, a forma como a pessoa trouxe a mensagem diferente, a forma como ela enxergou o ponto positivo das pessoas, enxergou o ponto forte dela, deu ali uma palavra de incentivo, muda completamente o resultado de uma equipe inteira, né? Então, para a gente ver a importância que um líder tem, né? Acho que fica bem, esse exemplo fica bem claro aí quando a gente pensa em esporte, no que sempre o primeiro que tem que ser trocado é o líder, né? E aí, também trazendo até um exemplo de livro, que você estava falando de livro, né? Os livros de liderança que eu gosto muito são os livros do John Maxwell, né? Que é um escritor Isso. americano, que também é pastor, enfim, mas inclusive, ele tem uma Bíblia de liderança, que é a nossa amiga Mara Roberta usa bastante, né? E ele fala isso, né? Ele fala que nas empresas que ele estudou lá, onde ele fez as consultorias dele lá nos Estados Unidos, a maioria delas optavam justamente por isso, para quando chegava um gerente novo ou um diretor, a primeira pessoa que ele mudava, se não tava tendo o resultado que ele queria, era o gerente. Era a pessoa que tinha o cargo mais alto, né? Porque aí é mais fácil você identificar ali e pôr uma pessoa que vai chegar nova e essa pessoa vai ter uma mentalidade nova para conseguir dar o valor ou incentivar as pessoas do jeito certo, né? Isso é muito comum, a gente sabe que sempre acaba caindo a cabeça aí do técnico, né? Quando tem um resultado ruim, Sim. né? É Então, verdade. essa visão de que o líder é responsável por um resultado, sim, ele é responsável, né? E não é o culpado, mas é responsável. Aí a gente entra na diferença aí de culpa e responsabilidade. E geralmente, você falando de responsabilidade, vem um conceito de autorresponsabilidade, né? O bom líder, ele tem um índice de autorresponsabilidade muito alto. Ele não quer saber, não é aquele cara que fala assim, ah, não bateu a meta porque fulano não fez a parte dele. Não, ele toma para si.
né? O erro não é do outro, é de todos nós. Então, ele tem aquela autorresponsabilidade de falar assim, tá, o problema tá aqui, como é que a gente resolve, né? E ele não Uhum. vai ser aquela pessoa que vai estar falando assim, ah, você vai fazer porque eu quero. Ele vai chegar e vai entender como é que a equipe, né, vê aquilo ali, como é que naquela equipe, como é que resolve melhor. Então, autorresponsabilidade é fundamental para um bom líder, né? Aham, sim. E aí aliado aí com a inteligência emocional é fundamental, né? E aí, assim, Rê, eu queria te perguntar, como que uma pessoa pode, vamos dizer, quando ela sente que o líder dela, por exemplo, não está entendendo as emoções dela, não está conectando com ela, né? Que forma que ela consegue abordar, por exemplo, né, um líder para ser entendida? Não sei se Aí você depende conseguiu muito, entender qual é sim. uma forma mais fácil de você acessar uma pessoa que está acima de você, por exemplo, né? Eu acho que aí vai depender muito do perfil dela. É interessante ela saber entender um pouquinho do perfil comportamental. Nós temos Aham, 4 tipos de perfis, segundo a teoria DISC, né? O dominante, o estável, o influente e o conforme. E aí, semana que vem, eu vou fazer uma live com uma colega falando sobre os perfis comportamentais. Se o pessoal tiver interesse em saber mais, tem uma pessoa que tem um perfil que ele é mais objetivo. Então, para você chegar para ele, não adianta você chegar para ele, olha, mas aconteceu assim assado, e você vai contar uma história e tal, porque a pessoa nem está prestando atenção no que você está falando. E não é porque ele não gosta de você, é porque o perfil dele é mais objetivo. Então, você tem que aprender a falar a língua dele, né? Ao mesmo tempo que se for uma pessoa muito detalhista e você chegar e contar um problema de uma forma muito objetiva, você também não vai conseguir falar a língua dele. Então, o ideal é ter essa noção dos 4 perfis para você saber se comunicar melhor com cada um deles. Isso aí faz toda a aham, diferença. sim. Às vezes as pessoas não precisam saber exatamente os nomes, né? Mas você consegue perceber, né? O O seu comportamento. chefe ali, o seu gerente, o seu líder ali, qual que é a forma que você consegue conversar mais com ele quando você leva um monte de informação, ou você consegue conversar com ele quando você diz o que você quer de resultado, né? O que você espera daquela conversa. E aí esse é o autoconhecimento, né? E conhecimento do outro que a gente falou no comecinho, né? Você vai Saber por às vezes observar, né? vai por tentativa e erro, né? Você chega de um jeito no seu chefe e viu que não deu certo. Aí você vai de outro jeito e aí você vai começando a conhecer como é que são as reações, né? Eu acho que o erro, as formas de acertar são várias, mas uma forma de errar, com certeza, é você achar que você tem que tratar ele como você gostaria de ser tratado. Porque não Perfeito. necessariamente, né? A gente tem que ter É, essa visão. De repente, tenho um perfil que eu gosto de ser tratado XYZ. Aí eu chego para falar com a Letícia, não, mas eu vou falar da melhor forma para quem, né? A gente tem que se perguntar. Então, se eu uhum, quero chegar no meu chefe e quero que ele entenda e quero que ele me escute, eu tenho que saber o que soa bem no ouvido dele, não é no meu, né? Então, é essa uhum, coisa da observação. Eu realmente tenho que saber observar o outro. exatamente. Então, Lê, estamos indo para o finalzinho, faltam 8 minutos, Já? passa super Nossa! rápido. Eu deixo o reloginho do lado, porque senão a gente se empolga, quando vê o Instagram já derrubou a gente. É. Para a gente fechar, tem alguma coisa que você queira trazer que a gente pode estar alinhavando esse finalzinho? Alguém que Eu tem acho. alguma pergunta, escreve aí para gente. Pois é. É, Obrigada aí pelo pessoal que está dando feedback aí para o nosso papo. Mas eu acho que a conclusão é aquilo que a gente falou no começo, né? Então, liderança, a gente está falando de. A gente acaba caindo muito no profissional, mas a gente não pode esquecer que tem a liderança na vida pessoal, né? Então, eu até dei um exemplo um dia desses falando assim. Quando você tem um amigo, né, e aquele amigo fala assim, não, eu vou comprar um carro, ou eu vou comprar uma casa, ou eu quero fazer uma viagem, estou guardando dinheiro. Aí você convida esse amigo para fazer um negócio, ele fala assim: não, eu não posso ir porque eu estou focado aqui no meu objetivo, né?
Então, aquilo ali às vezes chama a atenção da gente, fala, nossa, é tão determinada, né? Então, ali a gente vê que é uma pessoa que tem uma liderança na vida pessoal dela, quando ela fala, né? Então, acho que a ideia é essa, a gente pensar como líder, quais são os nossos objetivos pessoais, onde nós precisamos ser líderes, né, da nossa vida pessoal para atingir esses objetivos, e também na vida profissional, né? Então, quais são as habilidades que eu preciso ter para ser um líder, né? Não que eu tenha que ter uma equipe, mas eu ser líder da minha carreira, né? Não é aquela história, deixa a vida me levar. Não, você tem que saber aonde você quer chegar e o que você tem que fazer, os passos que você tem que dar para atingir o objetivo que você quer. Mesmo que seja ir passar num concurso público, você tem o passo a passo, o que você tem que estudar, onde que você tem que fazer a prova, enfim, né? E aí, quando você tem clareza de tudo que você quer, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, você vai estar sendo líder de você mesmo, né? Líder de si mesmo aí. Acho que essa que é a ideia. E uma coisa vai poder ajudar a outra, quer dizer, habilidades que você desenvolveu na sua vida profissional podem te ajudar na sua vida pessoal e o contrário também, né? Habilidades que você está desenvolvendo aí na sua vida pessoal vão com certeza influenciar no seu resultado profissional, né? Sim, a liderança pessoal é a gente fazer muito aquela analogia, né? É a mesma coisa de você ser líder profissional, só que a empresa, no caso, vai ser a sua própria vida. Se você se olha É. como um projeto importante, você vai saber se liderar. Agora, se Aham. você acha que a sua vida é que nem você falou, né, na música do Deixa a Vida Me Levar, então, não, porque eu vou fazer assim, porque, por exemplo, concurso público, muita gente presta um concurso para a polícia porque, sei lá, o pai quer, porque, os meus amigos vão fazer, ele tem N motivos, mas às vezes não é o motivo dele, né? Então, será que ele está sendo líder da vida dele, se ele está fazendo escolhas em prol da vontade dos outros? É só ele olhar para ele como se ele fosse uma empresa. Quando a gente consegue se ver como um projeto importante, a gente consegue entender o que é necessário para desenvolver nessa liderança pessoal. Essa parte também é bem Aham. interessante. Exatamente. Traçar, né, as metas aí, traçar os objetivos, saber o que você quer. Às vezes, no começo a gente vai sabendo o que a gente não quer, né? Mas depois vai ficando claro aquilo que a gente quer, qual que realmente é a nossa meta, né? E E aí a gente tem eu que até fiz realmente um post investigar, agora né? falando sobre isso, né? Sobre objetivos, e eu dei o exemplo do quebra-cabeça, né? Eu vi Então, quem agora no depois o pessoal vai Facebook. lá, quem quiser, e vai lá e dá uma comentada. Você não consegue pegar um quebra-cabeça só as peças e montar. Você precisa ter a capa da caixinha do quebra-cabeça que tem a imagem, que aí você vai montando. É a mesma coisa com a nossa vida, com os nossos objetivos, né? Então você tem que saber onde é que você quer chegar, ou profissionalmente ou pessoalmente, e aí depois você vai montando ali um seu quebra-cabeça para chegar naquele seu objetivo ali, né? Exatamente. Então, e aí a autoliderança nesse sentido aí é fundamental, E para né? isso você tem que cada vez mais buscar autoconhecimento. Você vê que uma coisa vai costurando com Inteligência a outra, emocional. A inteligência emocional que vai ser fundamental aí, é né? verdade. Temos mais 3 Arthur, minutinhos querido, aqui. um beijo para você, Arthur. A Leda também está aqui. Vamos ver. Maria das Dores, Arthur, Leda, L'Aperitivo Buffet, Open Air Travel, Acho que é um colega Catina. também de. Muito, muito obrigado pelo pessoal aí que participou. Pessoal, sigam a Renata. A Renata é Polícia Civil, ela é Master Coach. Ela, inclusive, tem treinamentos dentro lá da polícia de inteligência emocional para policiais. É muito interessante o trabalho da Renata. Sigam lá o perfil dela também. Quem está vindo do meu perfil e quem está vindo do perfil da Renata também pode me seguir. Isso aí. E Então, agradecendo a todo mundo que passou por aqui, a gente tem 2 minutinhos para finalizar. Se vocês quiserem trazer alguma coisa para mim ou para a Letícia, para a gente estar, né, tirando dúvida, para a gente ajudar vocês de alguma forma, é só mandar um direct.
quem quiser seguir, né, nosso perfil, a gente está sempre colocando alguma informação e está sempre trazendo pessoas para a gente bater um papo sobre isso. Então, aproveitando esse finalzinho, falta um minuto. Lê, obrigada novamente por você ter aceito o convite. E em breve a gente faz uma outra para a gente poder conversar mais, porque é sempre muito legal conversar com você. Obrigada por você estar aqui. Obrigada a cada um de vocês que vieram aqui prestigiar esse nosso papo, gente. Então, Lê, Obrigada, 10 Rê. segundos Obrigada. para Espero você que se tenha ajudado o despedir. pessoal aí. Espero que tenha ajudado o pessoal aí. Qualquer dúvida que tenha ficado, estou à disposição também. Pode me mandar uma mensagem e eu fico à disposição aí também para um próximo bate-papo.